Com as solicitações feitas pela Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito contra o senador Sérgio Moro e também procuradores que atuaram na delação premiada, que foi considerado o embrião da Lava Jato. Em 2000, o ex-deputado estadual paranaense Tony Garcia firmou um acordo de delação premiada com o então juiz da época, Sérgio Moro. O acordo firmado teria uma espécie de grampo ambulante para obter provas contra integrantes do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado. As irregularidades citadas no processo foram desconhecidas pelo senador. Moro afirma que o instrumento de colaboração premiada não segue as regras legais de hoje em dia e nega que recebeu qualquer gravação de integrantes do Judiciário. De acordo com os investigadores, é necessário avançar ainda mais nas investigações contra a suposta fraude. Esse Samuel momento humor aqui no programa, momento stand-up comedy aqui. Isso é brincadeira, um negócio desse. Senhores, vamos lá. O STF, o Supremo Tribunal Federal, abre inquérito contra Moro, contra suposta fraude de delação. Vou começar aqui agora com o meu amigo Samuel Costa aqui, do meu lado esquerdo. Olha, eu acho que independentemente da concepção filosófica, ideológica, das pessoas gostarem ou não do senador Sérgio Moro, todos, sem exceção, gostam do princípio da presunção da inocência ou, conforme preconiza o STF, o princípio da presunção da não culpabilidade. Nesse caso, então, há elementos comprobatórios. Eu espero que não tenha nenhum tipo de ilegalidade, arbitrariedade, abuso, que seja oportunizado ao mesmo, diferentemente do que quando ele presidia a situação do processo na 13ª Vara de Curitiba da Justiça Federal com o presidente Lula, seja oportunizado na ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, que certamente, dentro do prazo tempestivo, ele apresente uma defesa técnica e que o Estado juiz, representado agora pelo Supremo Tribunal Federal, STF, pelo fato de hoje ele possuir o foro privilegiado, ou como outra parte da doutrina fala, for de prerrogativa de função, o processo dele agora tem que tramitar na Suprema Corte, pelo fato dele ser senador da República. E aí, em dizer o direito, através de um acordo, que vai ser uma decisão coletiva, ele possa verdadeiramente provar a tipicidade que foi acolhida pelo fiscal da lei, no caso a PGR, oferecendo a denúncia. Então, a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, quando a gente vê um xerifão, essa pessoa que se diz estar acima da lei, que é o bambambam, que é bom de tudo, que com ele bandido não se cria, que ele resolve a parada, como no Código de Hammurabi. E quando vem isso aí, é um santo de pé de barro. O Sérgio Moro não aguenta meia hora de investigação séria. E quem dera se o único problema desse fosse esse atinente à homologação da delação de forma deturpada, equivocada, abusiva. Então, ninguém está acima da lei e, verdadeiramente, ao passar das análises dos meios de prova material, documental, pericial, enfim, vai ser trazido à baia do público a verdade dos fatos. Ricardo Frota, por favor, sua opinião. Samuel, só para efeito de conhecimento e para te ajudar para não praticar esses erros, que isso um profissional do direito jamais deve praticar, o certo não é foro privilegiado, é foro privilegiado, é com I. Só para efeito do teu conhecimento, só para... É vício de língua, eu tenho trava-língua igual tu tem o queixo mole e minha língua agora vamos lá, só para te ajudar, porque às vezes tu interpela a gente. Mas é verdade, mas não precisa ofender não, isso foi uma ajuda. Não, eu tenho trava-língua, eu sou igual o Sérgio Moro, não é para ofender, eu só te quis te ajudar. Mas obrigado. Então tá, vamos lá. O Moro, para mim, embora eu discorde com várias coisas que ele fez, inclusive já no governo do Bolsonaro, discordo de forma muito contundente, ele merece o devido processo legal. Eu acho que isso daí, para mim, é uma perseguição. É uma perseguição pelo que ele fez com a Lava Jato. Eu acho que o Moro, ele prestou um grande serviço para a população. Prestou. Basta a gente ver, a gente pegar
tudo aquilo que foi recuperado, todos aqueles valores, aquele dinheiro não é fictício, aquele dinheiro não era irrisório, Moisés Cruz, aquilo existiu, aquilo é fato, consumado. Agora, estão querendo encontrar, vamos buscar alguma coisa para deslegitimar essa operação Lava Jato. Então eu acho que isso daí é uma coisa que a perseguição contra ele não vai acabar, só vai parar quando ele perder o mandato. Eles não fizeram isso com o Deltan Dallagnol? Vão tentar fazer com o Moro, vão colocar as pessoas que roubaram, um linguajar mais popular, as pessoas que passaram a mão peluda, como diz o Moisés, essas pessoas vão colocar como vítima, e todo aquele dinheiro como algo fictício, algo inventado, mas nada foi inventado. A gente sabe o que aconteceu nesse esquema de corrupção, o maior da história do Brasil não, viu? O maior da história do planeta, é isso mesmo. E o Moro foi o protagonista, ele juntamente com o Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol já tiraram ele do cenário, já deram lá, criaram uma nova modalidade para poder extirpar ele da política e agora vão tentar fazer a mesma coisa com o Moro. Volto a dizer, eu discordo de infinitas coisas que ele tenha feito no governo passado, no governo Bolsonaro, mas nesse caso aí, para mim, o Moro foi um bom juiz, tanto é que as decisões dele não só foram referendadas pelo tribunal, como foram majoradas. No final das contas, se a gente for analisar, Moisés, o Moro ele foi assim uma mão muito leve com o Lula nas penas, porque ele deu uma pena mais branda e o tribunal foi lá e reformou e aumentou a pena. Achou que o Moro teve muita pena do Lula, né? Deu uma pena branda e o tribunal reformou e majorou. Ramon Cujuí, por favor, a sua opinião sobre o tema. O dramaturgo Nelson Rodrigues, grande jornalista e um dos maiores torcedores do Fluminense, um homem de direita, extremamente conservador, mas um frasista dos melhores que esse país já teve, cunhou uma frase que cabe perfeitamente a essa personagem pequena da história brasileira. Por trás de todo paladino da moral vive um canalha. Nelson Rodrigues, eu acho que cunhou essa com perfeição para essa figura pequena da República, que se utilizou quando estava na 13ª Vara Federal de Curitiba de todos os expedientes ao arrepio da lei para garantir seus interesses pessoais. E isso não é de agora, isso é desde lá do começo, desde a Operação Banestado. As denúncias que vêm de fraude processual vêm dessa época. Esse novo personagem que apareceu aí, Tony não sei o quê, que era deputado estadual, era uma espécie de araponga do Moro que ia para festas com câmeras escondidas para gravar gente. Tem filmagem de desembargadores federais em festas da cueca, né, com prostitutas em casa de programa, que serviram, segundo o Tony, né, como um objeto de chantagem para obtenção de referendamento de decisões. Né? É disso que está se falando. Tacla Duran, o advogado que fugiu do Brasil para não ser preso, e não, me cobraram 5 milhões para eu não ser indiciado na Lava Jato. É preciso que se passe a limpo isso. A Lava Jato é uma dos capítulos mais deletérios da história da justiça brasileira. Né? Nós não podemos permitir que no Estado Democrático de Direito se permita o conluio daquele que acusa com aquele que julga. Não se pode permitir esse tipo de coisa. Eu acho assim profundamente importante que se abra o inquérito, que se façam as investigações e, principalmente, que se garantam a esse senhor Sérgio Moro tudo aquilo que ele negou para vários daqueles que estiveram na Vara de Curitiba. O devido processo legal, o direito do contraditório e da ampla defesa, que eu acho que isso vai ser a coisa que mais vai agredi-lo, né? Porque é uma coisa que ele sempre negou, sempre foi um verdugo, um carrasco, né, contra aqueles que usaram o Estado Democrático de Direito na sua defesa. Né? Que seja bem-vindo o inquérito, que se respeite todo o rito processual. E eu não tenho dúvida, pelo que eu tenho lido e acompanhado, que ao final do processo esse senhor vai acabar na cadeia. E outra coisa, ele não vai ser cassado por causa disso, não. Ele vai ser cassado por fraude na Justiça Eleitoral, que são outros 500. Né? E a cassação dele vem, pode esperar. Moisés Cruz, a sua opinião, por favor. Meus amigos, cada dia a gente vê o fim da justiça, né? E que nível chegou a nossa maior corte? Eu estou surpreso. Samuel, me tira a dúvida aqui, você, o Cujuí, senador da República, sendo julgado pelo STF, mas o STF tem um entendimento, seu Cujuí, que senador só tem foro privilegiado se tiver a ver com o caso. Era isso que a gente estava fazendo, deputado federal também. Se tivesse relação com o mandato, beleza, se não, primeira instância. O que é que isso tem a ver com o mandato dele de senador?
se já tem um entendimento na Suprema Corte que precisa ter relação com o mandato. Esse é um ponto, mas vamos para frente, vamos tocar o barco. Olha, a Suprema Corte, a gente hoje não pode esperar mais nada. Porque, Marcão, tinha um entendimento que o senador tem foro privilegiado, mas o foro privilegiado tem a ver com o mandato. Esse caso em Moro não era nem senador, mas tudo bem, vamos ver... No caso do deputado Lebrão aqui, ele estava sendo julgado pelo Tribunal de Justiça. Samuel, por que hoje está no STF? Samuel, essas coisas que eu não estou mais entendendo nada da Suprema Corte. Tem um entendimento que eles vinham usando... Mas qual entendimento? Que súmula é esse daí? Eles vinham usando esse entendimento e agora, de repente, as coisas mudam. Mas tá bom. Vamos para frente, senão não vou sair desse tema. Foi só para a gente ficar ligado. Vamos lá. Pessoal, olha quem está dentro... Olha, Ricardo, como as coisas mudaram nesse país. Funcionários públicos que têm fé de ofício, que têm autoridade, que têm ali reputação, estão sendo submetidos à tortura e investigação por um criminoso. Que eu li aqui mais ou menos o processo dele, eu não vi ele apresentar uma prova robusta. Nada, Samuel. Apenas palavra, Marcão. Que o Moro praticamente botou uma metralhadora na cara dele e disse: vai investigar o Moisés. Grave o Moisés, pegue o Moisés nu, faça qualquer coisa, dá um jeito. O Moro. Mas isso só em palavras, Samuel. Isso é a palavra dele. Eu não vi ele apresentando uma prova aqui no que eu li. E o delegado disse para a PGR, conversando com o procurador-geral, que eram confusas. As palavras dele, as conversas dele, eram desconexas. Agora, se o camarada... E o juiz, agora para completar, telespectador, e o juiz que aceitou tudo, que achou tudo um absurdo, é o juiz Apio, ou Apio, não sei nem como é que é o nome do indivíduo, que já foi afastado. Porque é um juiz parcial, que agora o seu Ramon vai passar a mão na cabeça. O Ramon, que é contra juiz parcial, que o Moro conversava com procuradores, agora vai passar a mão na cabeça do juiz. Que o juiz, sabe qual era a senha, telespectador, do juiz? Lula 2022. Tá bom pra você, telespectador? Um juiz militante que aceitou a denúncia. Eu não tenho nada com o Moro, não sou defensor do Moro, nem tenho procuração para defender o juiz Moro. Mas pelo amor de Deus, pessoas boas estão sendo transformadas em bandidos desse país. Que é isso? Uma quadrilha acusando gente boas, acusando o procurador Dallagnol. O Dallagnol está nesse inquérito. Dallagnol é uma pessoa honrada, telespectadores. Um homem sério. É bandido acusando o xerife. Que justiça é essa, meu povo? O que o STF encontrou? Eu li lá, para ver o que o Toffoli tinha encontrado de tão grande assim, para dizer, não, aqui são provas que nós temos que aceitar mesmo o inquérito. Qual foi a prova? A não ser que o Moro obrigou, e os milhões devolvidos, e o dinheiro devolvidos. Sabe o que é, pessoal? Eu vou explicar para você, telespectador, para resumir a minha participação. Quando ele disse que foi obrigado, quando ele disse que o Moro praticamente botou uma metralhadora na cabeça dele, aí perde a delação perde o valor. E arquiva-se tudo, encerra-se tudo, porque se foi uma delação forçada, obrigada, não é isso, Ricardo Frota? Não é isso aqui? Eu estou com mais dois juristas aqui, que é o Samuel e o juiz. Se ela é uma delação forçada, através de tortura, ela não tem valor legal. Eles estão armando esse advogado que está por trás, meu povo. Tudo isso é canalice.